Eu decidi distribuir o meu plugin gratuitamente por um motivo. Por que que eu decidi distribuir gratuitamente essa ferramenta extremamente poderosa para o seu fluxo de trabalho? Para isso, eu vou precisar voltar lá quando eu era criança ainda. E foi quando eu descobri que eu era cego de um olho e tinha só 10% do outro. Eu tinha por volta dos meus 12 anos de idade e eu sempre ajudava meu pai a desenvolver fachadas de igrejas. Eu desenhava as fachadas, ele como pastor executava, e mesmo com a deficiência visual, eu gostava de fazer aquilo. Só que até então eu não sabia que eu tinha essa deficiência. Foi com os 12 anos de idade que um médico identificou que eu realmente era cego de um olho e tinha só 10% do outro. Para mim, a minha visão sempre foi normal. Eu pensava que todo mundo enxergava assim. E após saber dessa condição, eu comecei a orar para que Deus me curasse. Porque eu ainda tinha um sonho de ser arquiteto. Eu queria ser arquiteto para fazer projetos de igrejas. Eu comecei a orar e durante 5 anos eu orei para que Deus me curasse. Mas um dia, Deus usou um pastor para falar comigo, dizer que ele não iria me curar, porque ele poderia operar um milagre pontualmente na minha cura, mas ele queria que a glória dele se manifestasse não por meio de uma cura, mas por meio da limitação, porque mesmo com a limitação, ele me permitiria desenvolver tudo que qualquer pessoa com 100% da visão faria, mesmo naquela condição. Daquele momento em diante, eu quis mais ainda realizar aquela missão. Eu queria ser arquiteto e comecei a me aplicar nos estudos para realmente alcançar esse objetivo. Ingressei na faculdade de arquitetura. No terceiro período da faculdade, quando estava de férias já, eu fiz uma viagem com os meus pais e na estrada nós paramos para tomar uma água, numa farmácia. Descobrimos que a dona daquela farmácia era cristã e ela convidou a gente para almoçar com ela. Na despedida, para retomarmos a nossa viagem, um pedreiro que trabalhava na casa dela naquele dia fez uma oração nos despedindo. Naquela oração, Deus usou aquele pedreiro para falar comigo, dizendo que ele já tinha me dado uma cadeira no escritório e que ele colocaria coisas na minha mente que ninguém nunca tinha imaginado e que eu realizaria coisas impensáveis. Aquela palavra ficou no meu coração desde o terceiro período da faculdade. E depois de você ter assistido os vídeos de cada uma dessas ferramentas, esse é o testemunho vivo da promessa de Deus na minha vida. Eu não sou programador, eu aprendi a desenvolver esse tipo de solução por um motivo: a glória de Deus se manifestando para que o nome dele seja glorificado. Foi Deus quem me deu toda a ciência, o conhecimento, a sabedoria, e eu busco esse conhecimento. Eu busco nele aprimorar a graça que ele derramou sobre a minha vida, mesmo sendo cego. Hoje, o nosso escritório é uma das maiores referências no país em desenvolvimento de projetos de igrejas, com mais de 200 projetos em 8 países. E isso não é para minha glória, é para a glória daquele que manifestou na minha deficiência o milagre. E esse milagre se manifesta todos os dias, porque eu continuo cego de um olho e com 10% do outro. Por que que eu estou compartilhando isso com você? Porque o motivo de eu estar disponibilizando todo esse plugin gratuitamente é que você chegue até o final de todos esses vídeos e ouça essa mensagem de Deus para você. Da mesma forma como Deus pegou aquela criança cega e transformou em um arquiteto para fazer a obra dele, Deus ele tem um plano para cada pessoa. Mas nós precisamos tomar uma decisão, que é ouvir o chamado dele quando ele nos chama. Se Deus até hoje não te chamou, ele está te chamando agora. E não importa qual seja a sua motivação, ele tem uma obra para a sua vida. Ele escolheu um menino cego para transformar em um arquiteto para a obra dele. Ele tem um lugar especial para cada um no reino dele. E ele está chamando você hoje. Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz para que você tivesse direito a desfrutar de verdadeiros milagres, como eu pude desfrutar. Você também pode desfrutar e viver plenamente no reino e, quem sabe, usando a sua profissão para glorificar o nome do Senhor. O motivo de eu disponibilizar todo esse plugin gratuitamente é porque Deus me deu uma coisa de graça, e uma coisa de graça eu vou te dar. A palavra dele, que é a palavra viva, e eu tenho certeza que ele escolheu e separou esse momento para falar com você. Ele te ama e ele está te chamando. Que Deus te abençoe.